Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Carlos Drummond de Andrade tem um poema muito importante, é o poema de Sete Faces, talvez o mais importante do movimento modernista. Ele é tão importante, mas tão importante, que ele gerou vários filhotes. Tem o filhote da Adélia Prado e tem o filhote também da Cissa Lourenço, que cá entre nós ficou, acho que melhor do que o da Adélia Prado, hein? Olha, o nome dele é Sete Marias em Uma, da Cissa Lourenço. Quando nasci, naquele sábado à noite, um anjo de Pileque disse: Um brinde, mais uma maluca! Criança espiava por cima do balcão, passava gente cheirosa, gente rabugenta, gente banana, gente leão. O pai atrás do balcão era tranquilo e orgulhoso. O pai atrás do avental e do balcão. A mãe forte ralhando. Já pra dentro, menina! A menina tinha muitos amigos. São Paulo, São Paulo, eu me chamo Maria, mas não tenho solução. São Paulo, São Paulo, como tantas outras Marias, eu te dou meu coração. Eu não devia lhe dizer, mas essa cidade, esse monóxido de carbono, deixam a gente chapado, que é uma beleza. Prosseguimos então com o nosso assunto principal, que é a preposição. Hoje vamos para a quinta parte. Tá parecendo saga isso de novo, hein? É a saga da preposição, mas nós vamos concluir em breve. Hoje nós vamos destacar a preposição em. A preposição em pode se unir ao artigo definido graças à ressonância da nasal. Vamos ver como fica? Em mais o fica no. Em mais os fica nos. Em mais a temos na. Em mais as igual a nas. Sem problema. E pode se unir também a preposição em com o artigo indefinido. Em mais um igual a num. Em mais uns igual a nuns. Em mais uma igual a numa. E em mais umas igual a numas. Como eu já falei numa outra gravação, num outro vídeo, alguns manuais de estilo de alguns grandes órgãos de comunicação não recomendam essa formação. Mas é uma formação que está se consagrando pelo uso. Tudo que é consagrado pelo uso, a gramática, ou seja, a gramática, os dicionaristas, acabam introduzindo justamente por isso, porque é consagrado pelo uso. Por quê? Porque a língua está em constante evolução, a língua é viva e sempre se modifica. Tudo bem? Já falamos então, com o pronome demonstrativo também é possível a união do em, da preposição em, com o pronome demonstrativo. Em mais aquele, naquele. Em mais aqueles, naqueles. Em mais aquele, em mais aquela, naquela. Em mais aquelas, naquelas. Em mais aquilo, naquilo. Em mais esse, nesse. Em mais esses, nesses. Em mais este, neste. Em mais estes, nestes. Em mais essa, nessa. Em mais essas, nessas. Em mais esta, nesta. Em mais estas, nestas. Em mais isso, nisso. Em mais isto, nisto. Olha que interessante. Por aqui, nós podemos perceber como é que se formam essas contrações. Porque nós sabemos que, nisto, nós falamos normalmente nisto, nisso, nessa, mas nós às vezes não prestamos atenção como são formadas essas contrações. Agora, nós estamos vendo aqui que é sempre a contração com a preposição em. Vamos ver também que a preposição em pode se contrair com o pronome pessoal. Qual o pronome pessoal? Ele, por exemplo, em mais ele, nele. Em mais ele, neles. Em mais ela, nela. E em mais elas, nelas. Perceberam como existe essa contração? E podem perceber que vai perdendo o elemento.
quando nós fazemos a contração, nós não vamos falar em ele, emele. Nós falamos nele. Perceberam? Em mais ele vai ficar nele e não emele. Perceberam? Então há uma perda de elemento e uma troca por causa justamente da ressonância da nasal. E existe uma preposição antiga chamada per, que é com as formas antigas do artigo definido. Per mais lo, dá pelo. Per mais los, pelos. Per mais lá, pela. E per mais las, pelas. Como essa preposição é uma preposição praticamente em desuso, praticamente arcaica, nós nem percebemos que o pelo ou a pela trata-se de uma contração da preposição antiga per, porque praticamente ela caiu em desuso. Mas podem ter certeza, se vocês fazem palavra cruzada, como a Elide eu sei que faz, vocês vão perceber que essa contração aparece lá. Contração da preposição antiga per mais o pronome do caso reto, pronome pessoal ele. Per mais lo igual a pelo. E aí nós já vamos perceber do que a palavra cruzada está solicitando para nós. Para, com o artigo definido. Observem também a seguinte questão. O gramático, Bechara, ele já está levando em consideração que no dia a dia nós usamos esse pra. Não dá para fingir que ele não existe. Em muitas situações, em vez de falar para quê, em vez de falar para quê, nós falamos para quê. Para que isso? Para que eu vou tratar desse assunto? Entendem? Então, como essa contração está muito presente no nosso dia a dia, o próprio gramático Bechara já levou em consideração que esse para também pode ser chamado de pra. E percebam que não colocou o apóstrofo. É sem apóstrofo mesmo, tá? Então, se vocês quiserem escrever informalmente, para quê? Vocês vão escrever esse pra sem apóstrofo, tudo junto, tudo bem? Então, para, com um artigo definido, fica para o. Olha só que interessante. Aqui, ele já está dizendo para com pra, mais o, dá o pro. Que não é pro de professor, não, é pro. Eu falei pro bispoeta, eu falei pro professor bispoeta, ok? Para, que é o pra, mais os pros. Para, mais pra, é o pra. Para, que é o pra, mais as, é o pras. E eu fui mais longe ainda. Numa das minhas construções poéticas, eu coloquei pronde. Pronde. Posso escrever aqui? Será que vocês vão enxergar aqui embaixo? Eu escrevi. Eu escrevi da seguinte forma. Pronde. Conseguem ver? Consegue, Lide? Ok. Eu escrevi pronde. Por quê? Porque na minha construção poética eu precisava fazer essa contração para poder caber na sílaba poética. Percebem? Por isso que eu coloquei pronde. Eu quis dizer o seguinte, para onde? Para onde? Juntando tudo ficou pronde. E aí coube na minha sílaba poética. Por isso que eu usei dessa forma, pronde. Perceberam? Alguns podem até falar, mas professor bispoeta, pode fazer isso? Claro que pode. Claro que pode. É uma licença poética. Eu não vou escrever isso num texto formal, mas numa construção poética como eu pretendi, eu coloquei pronde, sem problema nenhum, sem peso na consciência. Podem usar. Onde é que nós estávamos? Certo. Com artigo definido, graças à supressão da ressonância nasal. Com, que nós vamos eliminar o M, vai ficar co. Co mais os igual a cos. Com a, que equivale a coa, com as, que equivale a coas. Coas. Então é co e coas. Vocês vão ver essa construção
talvez, se vocês verificarem alguns poemas. Nos poemas nós vamos ver muita construção desse tipo, principalmente na construção poética. A preposição e sua posição, em vez de vir entre o termo subordinante e o subordinado, a preposição, graças à possibilidade de outra disposição das palavras, pode vir aparentemente sem o primeiro. Por lá todos passaram. Subordinado aqui no começo e o subordinante aqui na sequência. Os primos estudaram com José. Aqui temos o subordinante e aqui o subordinado. Com José, os primos estudaram. Aqui está o subordinado e aqui está o subordinante. Quem há de resistir? Resistir quem há de. São todos exemplos para que fique bem clara essa questão do subordinado com o subordinante. Principais preposições e locuções prepositivas. Quais são elas? A, abaixo de, acerca de, cerca de, acima de, a fim de, à frente de, ante, antes de, ao lado de, ao longo de, ao redor de, a par com, apesar de, após, após de, a respeito de, a roda de, até a, atrás de, através de, e segue a relação. Com, como, conforme, consoante, contra. De acordo com, debaixo de cima de, dentro em, desde e des, que é uma variante do desde. Detrás de, diante de, durante, e prossegue ainda. Em, embaixo de, em cima de, em favor de, em frente de, em lugar de, em prol de, em razão de, em tempo de, em vez de, entre, exceto, e essa relação ainda vai prosseguir. Uma observação muito interessante. Eu sou muito curioso com palavras que às vezes não me soam bem ao ouvido. Como eu sou um leitor assíduo, eu tenho percebido que existe uma determinada revista que está falando muito a respeito de profissionais que precisam intubar pacientes. Eu pensei, mas espera um pouco, intubar? Será que não é entubar? Recorri ao meu ABC da língua culta, não localizei. Recorri a outros dicionários online, não localizei. Mas eu fui continuar a minha pesquisa. Pesquisei no OAIS online e pesquisei também no Michaelis online. E lá eu pude encontrar entubar como variante de entubar. Olha que interessante. Então, se vocês virem escrito intubar ou entubar, podem ficar tranquilos que se trata da mesma palavra, é só uma variante. Tanto faz escrever intubar com I de igreja, como entubar com E de elefante. Valem as duas formas. É sempre uma variante. É como nós já especificamos numa outra oportunidade, aluguer e aluguel. Aluguel, para usar o L bem palatal. Então, aluguel com L palatal e aluguer, que é uma forma praticamente em desuso, mas que ainda nós encontramos em alguns contratos de aluguel ou aluguer. Tudo bem? Bem, chegamos ao final de mais um módulo da preposição, estamos na quinta parte. Espero que vocês tenham acompanhado. Estou muito feliz, muito satisfeito de poder ter essa oportunidade de socializar o conhecimento com vocês. Espero que vocês continuem se inscrevendo no canal, continuem dando o seu positivo, o seu ok, continuem tocando no sininho para poderem receber as novas notificações. Podem colocar as suas opiniões, as suas sugestões de tema. Lembrem-se, estou também no Recanto das Letras. Estou no Facebook, é só me procurar lá no Google como Bispoeta. E se vocês precisarem de um revisor, lembrem-se, chamem o Bispoeta.
Muito obrigado, boa tarde e tenham todos uma excelente semana.